Fala, meus irmãos de camisa, mais novidades sobre o nosso Botafogo, informações, reforços, treinador, muita informação. Mas, galera, lembrando que a Globo não quis transmitir matéria do Botafogo hoje, então prefiro trazer só do rival. Mas vale lembrar que eu vou atualizar vocês com todas as informações, baseado até no próprio GE, por isso que tá thumbnail assim. E também vou deixar para vocês uma ou duas matérias de outra emissora informando sobre novidades do nosso Botafogo. Acompanhe a matéria e logo após eu trago mais informações. Então, por favor, acompanhe, eu já volto com vocês. Pode falar. Desculpa, Nando. Isso aqui é um sinal que deu liga, porque são 10 rodadas o recorte, não são 4. Igual o Vasco venceu 4, o Maneirinho estava falando que ia ganhar a Libertadores. É um recorte um pouco maior. Sim. Sinal que deu liga e que tem que manter o Ancelotti para o ano que vem, para a alegria de Otávio? Eu acho que tem que manter sim, a não ser que você vá trazer um treinador do nível do pai dele. Um cara que está num naipe bem maior, numa prateleira diferente. Mas é interessante a gente lembrar aqui que o Botafogo está no seu terceiro treinador no ano. Uma série de lesões, uma instabilidade extracampo absurda, coisa que não aconteceu nem em 23, nem em 24. O David Ancelotti veio para o seu primeiro trabalho como treinador em um país totalmente diferente do que ele estava acostumado, aprendendo trocando o pneu com o carro andando, aprendendo a se comunicar com os seus jogadores. Cara, se você for olhar o trabalho do David Ancelotti e os resultados que vem acontecendo, é um trabalho muito bom dentro de todas as adversidades que o Botafogo encontrou durante o ano. E, você não tem essa porque ele é filho do Ancelotti, não sei se o Ancelotti dá escalação para ele ou não, enfim, isso não é problema meu. O que eu tenho que dizer aqui é que o resultado disso tudo que está acontecendo aqui é o trabalho dele. E, como você não é resultadista, mas o futebol brasileiro é resultadista. Em termos de resultados, o Ancelotti está muito, mas muito no lucro dentro da forma como ele absorveu toda essa atmosfera do Botafogo. A gente sabe disso com relação o Botafogo é rico, não é mais tão rico quanto ano passado, jogadores importantíssimos saíram, os que chegaram não tiveram o rendimento esperado. Por exemplo, os dois centroavantes são caras totalmente contestados hoje no Botafogo. O próprio Bocão falava aqui do Arthur e do Cris, e o menino Kadir foi quem acabou entrando em um jogo, decidindo a partida. Aí no próximo já entrou no titular, já começou a sofrer a mesma pressão que os outros dois estavam sofrendo. Não é tão simples assim. Então o David Ancelotti, ele tem um papel importantíssimo nesse desempenho do Botafogo, sim. Ó, o Bruno Andrade da ESPN, a nossa produção acabou de apurar, trouxe a informação que o Arthur Jorge tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Não especificamente ao Botafogo, mas ao futebol brasileiro. Eu acho que o ciclo do Abel encerra agora. Sem clubismo, sem zoeira, sem flapress, que é difícil pra gente, né, Ana? Mas assim, se o Flamengo der 2 porradas no Palmeiras e eu acho que o ciclo dele deu. Concordo. E aí tá tudo bem, porque é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, um dos maiores que já passou pelo Brasil. Gringo só perde pra mim pro Jorge Jesus, de time que eu vi jogar. Mas ele ganhou muito mais títulos porque ele ficou mais tempo. Sua avaliação tá comprometida porque do time beleza, pode ser. Mas assim, Bigode, o Arthur Jorge, caso retorne para um Botafogo, não retorne para o Botafogo, se o Botafogo não quiser por algum motivo, né? Sim. O Palmeiras seria um bom lugar para ele. Para os outros times seria horrível, mas é um treinador que tem uma filosofia parecida com o Abel. Assim, ele tem É engraçado porque o Arthur foi, assim como alguns outros que chegam aqui, muita gente não conhecia, né? O Arthur Jorge. O contrato dele acaba em 27, mas... Questão de conversar. O Botafogo, a gente viu, a gente acompanhou de perto o problema, o imbróglio que ele teve com o John Textor para renovar. Então, esse negócio de contrato até 28, 29, 30, isso aí é questão de conversa. Se ele quiser sair, se tiver algum clube aqui interessado, eu acho que ele consegue se desvencilhar lá do mundo árabe. Agora, GV, a gente também precisa avaliar algumas outras coisas, né? Como é que ele foi nesse período que ele teve longe do Brasil? Será que, por exemplo, uma eventual volta ao Botafogo, ela seria bem aceita? Eu não sei se ele volta para o Botafogo com o John Textor no comando do futebol do clube, não. Até pela forma com que ele saiu. E são questões que precisam ser bem pensadas e organizadas antes de um possível contato. Agora, eu estou com o Fernandão. Eu acho que o David Ancelotti, pelo que ele fez esse ano, ele merecia ter uma sequência. Mas o cara que ganha Brasileiro, Libertadores, ele não tem passe livre para voltar a hora que ele quiser, não? Entre aspas, GV, sabe por quê? Eu já ouvi pessoas falando a mesma coisa do JJ. Quando esses caras voltam pro seu time, no time no qual ele foi campeão, multicampeão, eles voltam com uma responsabilidade muito grande. E eles sabem que você repetir a mesma coisa é muito difícil.
Tu pode fazer até melhor, mas fazer igual é muito difícil. Ainda mais no tempo que eles tiveram. E a história é bem parecida dos dois. Eles chegaram meio que no meio da temporada e do meio pra frente ganharam tudo. E foram embora no fim desse ciclo, no fim do ano. Gente, é muito difícil isso se repetir. E dentro do que eu acredito, pelo que eu vejo de futebol, se for a primeira opção para esses caras voltar para os outros times, eu acho que eles não vêm. Acho que eles tentam a sorte em outro, cara, não dando, até para tirar um pouco da imagem, bola, do vínculo com aquele time específico, porque a responsabilidade é muito grande. Haja vista aqui, ó, a viúva Getúlio Vargas. Todas as noites ele sonha com o JJ, com as madeixas grisalhas caindo sobre os ombros. E corroborando com o que o Fernandão falou... Ah, concorda comigo? Não, concordo. Ele lembra das madeixas grisalhas? Vamos lá, vou tentar ser o mais rápido possível para mostrar para vocês algumas informações e também falar sobre, tá certo? Primeiramente, eu queria falar sobre reforços. Bom, tem um comentarista aí falando que o Endrick tem a possibilidade de jogar no Botafogo, porque vai para o Lyon. Cara, esqueçam isso. O Endrick não vai voltar para o futebol brasileiro agora, muito menos para o nosso Botafogo, tá certo? O Endrick pertence ao Real Madrid e tá tudo se encaminhando para ir de empréstimo ao Lyon. Porém, cara, nunca que o Real Madrid vai permitir que o Endrick venha para cá dessa forma agora. Não vem, a não ser que o Lyon compre ele e depois queira mandar para o Brasil, só que tá tendo todo aquele trambique entre o Textor e da Eagle, né? Então, assim, muito difícil, não acreditem em qualquer matéria de comentarista por aí, tá certo? Vamos lá, outra informação aqui para vocês. O Botafogo Social entrou contra a Eagle na justiça, pedindo 150 milhões de reais. E interventou na SAF, tá certo? O que é interventor na SAF? Galera, é alguém que acompanha o que está acontecendo no futebol do clube. É isso que o João Paulo Magalhães quer. É isso que um presidente deve fazer. Primeiramente, deve pensar no clube para depois pensar em outras pessoas, tá certo? Então, ele está totalmente correto, né, dessa forma aí. E a informação do próprio jornal O Globo, como eu falei para vocês no início. Lembrando, cara, o Globo Esporte nem sempre traz matéria do Botafogo. Você sabe que o Botafogo é muito odiado. Mas eu sempre vou informar vocês em primeira mão com todas as novidades do nosso glorioso. Tá certo? Ó, aqui, como eu falei pra vocês, ó, além dos 150 milhões, que no caso aqui cerca de 10% do valor passivo declarado da SAF, esse valor, galera, já era pra ter sido depositado, tá certo? Então, além disso, o Botafogo quer a nomeação de um interventor judicial na SAF e proibição de venda de ativos como jogadores de futebol. Então, o presidente está apenas resguardando o Botafogo de possíveis problemas, tá bom, galera? Além de 3 posições prioritárias para a busca, o Botafogo também busca um volante box-to-box, que é aquele jogador que bate de uma grande área a outra muito rápido, tá certo? Um jogador que tem muita dinâmica no jogo. Lembrando que o Botafogo também está tentando contratar o Charles do Reggiana da Itália. Um volante que, para quem não sabe, é um volante muito bom, volante marcador. Se vai encaixar aqui perfeitamente, não sabemos. Tem apenas 21 anos. E assim, o John Textor já tinha falado sobre soltar mais o escorpião do bolso caso precisasse. Então o Botafogo pode fazer esse investimento. Acho que o Botafogo também precisa trazer um goleiro novo, né? Lembrando, as posições que o Botafogo tá carente ainda pro próximo ano. Vai ser ali, eu acredito que a lateral esquerda vai ficar a partir do meio do ano, porque o Cuiabano vai pro Nottingham Forest. Temos a posição de um zagueiro destro. Vamos ter também a pressão de um meia que arme muito bem o jogo. Um ponta direita que caia para dentro de velocidade, explosão e drible. Um ponta direita e o volante, como eu falei para vocês, para repor a saída do Gregory. Apenas um jogador, cara. Acho que não é legal trazer apenas um jogador dessa posição para volante. Botafogo vai precisar de outro atleta ali também para revezar com ele. Tem que ter um jogador que dispute com ele a posição, senão o jogador relaxa. Tá certo? Então, outra informação que eu queria dar para vocês, que é sobre a parceria do Botafogo com a academia Javier Mascherano, que é um dos clubes formadores da Argentina. Então, mais um passo pensando no futuro. O Botafogo está muito à frente, está pensando muito no futuro. Porque não adianta o Botafogo querer abarcar o sol com uma peneira, né, ou o mar com uma peneira, e, sei lá, ganhar tudo hoje e amanhã não ter dinheiro para nada e o clube quebrar. Então, o Botafogo tem que pensar também no amanhã. Tem que contratar de acordo com o pensamento dos próximos dias. Lembrando que agora vai ter um negócio de fair play. Lembrando também que a CBF rejeitou o pedido do Flamengo de tirar os gramados sintéticos. Se são padrão FIFA, cara, eles choram demais. Choram demais. A CBF entendeu que é uma provocação rival ao Palmeiras. Então, assim, eles, infelizmente, ainda aceitaram o fair play financeiro, mas o Botafogo continua dentro dos conformes. O Botafogo vem muito forte para a próxima temporada. E sobre reforços, o Botafogo vai trazer esse jogador de alto nível. Sobre o técnico, eu queria falar para vocês também
Tem alguns nomes em movimentação dentro do Botafogo, ventilados. Um deles é o treinador do Mirassol, tá certo? Que é um dos destaques. Também tem a possibilidade do Luiz Castro assumir. Também estão falando no Tite. Porém, não sabemos muito mais além disso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, entendam que tudo é um processo que vai dar certo, porque Deus é sempre conosco. Que Deus te abençoe, você que chegou até aqui. Encontro vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.